Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 17, versos 1 a 17. Quantos já abriram, digam amém. Partiu toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então o povo contendeu com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Pelo que Moisés, clamando ao Senhor, disse: que hei de fazer a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão a tua vara com que feriste o rio e vai-te. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água para o povo, para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciãos de Israel. E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Queridos, eu estou pregando esta é a quinta mensagem da série Cristo no Velho Testamento. O centro da história é Jesus. O Velho Testamento aponta para Jesus. Através de símbolos, de figuras, de profecias, Deus, ao longo de toda a história, Ele chama um homem chamado Abraão, faz uma família, e desta família Ele faz nascer uma nação, Israel, com um único objetivo: revelar o seu amor ao mundo todo. Todas as escrituras apontam para Jesus. Certa vez Jesus, conversando com os discípulos, disse: examinem as escrituras, porque vocês julgam ter nelas vida eterna, é verdade, mas elas testificam de mim. Falamos de Jesus como maná, o pão do céu que desceu. Ele disse: eu sou o pão da vida. Falamos que Jesus é a árvore da vida do Gênesis. E cada domingo fomos falando sobre um aspecto do Velho Testamento que aponta e revela não só sobre a pessoa de Jesus, mas como a sua obra. O título da mensagem de hoje é A Rocha Ferida do Deserto. Diga para a pessoa do teu lado: você sabe quem é a rocha ferida do deserto? É Jesus. E para facilitar, para se tornar mais didático, para me tornar mais didático, eu quero dividir essa palavra em 3 etapas. A primeira etapa eu vou falar especificamente sobre o evento histórico. Na segunda etapa eu vou mostrar como o povo de Israel, 1500 anos depois de ter atravessado o mar, está estabelecido na terra, na Palestina, e como o povo se reunia anualmente numa festa chamada de Sukkot, ou Festa dos Tabernáculos ou das Cabanas, com o objetivo de celebrar o milagre da existência de 40 anos vivendo no deserto. E nesta festa de tabernáculos, inclusive, há um momento, o ápice da festa, onde eles celebram literalmente este momento histórico em que a água saiu da rocha. E a terceira etapa, portanto, eu quero trazer algumas lições espirituais que são aplicáveis à nossa vida. Amém? Bom, vamos começar falando do evento histórico. O povo sai do Egito. Vocês sabem que eles ficaram 400 anos no Egito como escravos. O povo de Israel nasceu como um povo escravo. José, todos sabem da história, foi para o Egito e lá ele foi levantado como o primeiro ministro do Egito.
Nesta época houve uma grande seca. Jacó veio com seus filhos e ali ficaram e foram morrendo e foram se multiplicando e se multiplicando até que veio um faraó que não tinha mais aliança com aquele povo. Temeu o crescimento desordenado do povo de Israel e os escravizou. Tirar o povo do Egito não foi tão difícil. Bastou a mão poderosa, onipotente de Deus. Mas tirar o Egito do coração do povo foi muito mais difícil. Um povo que nasceu escravo, sem perspectiva, teve muita dificuldade de entender que a liberdade vale qualquer preço, qualquer luta. O povo atravessa o mar e o mar se fecha atrás deles, para que nunca mais pudessem voltar. E a despeito de enxergarem um Deus interveniente, poderoso, milagroso, que fez todos aqueles milagres, que derramou as pragas, no terceiro dia, dentro do deserto, sem água, fez com que o povo começasse a murmurar. Como é que nós vamos beber água? Como é que nós vamos dar água para os nossos animais, para o nosso gado? Não dá. E começaram a murmurar e chegaram até Moisés. E Moisés falou para Deus, Deus, eles vão me apedrejar daqui a pouco. Como é que eu vou fazer? E Deus então diz a Moisés, vocês vão até Horebe e lá eu estarei sobre a rocha e você vai bater na rocha e a rocha vai trazer água para matar a sede do povo. E assim aconteceu. 1500 anos se passam. Agora o povo já está estabelecido na sua terra e na festa de tabernáculos, que teve o privilégio de contar com uma presença ilustre de um homem chamado Jesus de Nazaré, aconteceu algo muito importante que eu quero que vocês possam conhecer e entender como esta rocha que gerou água fala literalmente da pessoa de Jesus. Mas antes disso, eu quero pedir que você abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Aqui o telão também vai projetar. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, portanto, literalmente interpretando aquele evento ocorrido em que Moisés bate na rocha e a rocha, portanto, faz jorrar água abundante para mitigar a sede de todo aquele povo. Paulo, ele interpreta este momento quando ele diz, pois eu não quero, irmãos, que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual, ou da rocha espiritual, que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Diga assim, a rocha fendida. Diga, a rocha ferida é Jesus, que dá água viva. Amém? Glória a Deus. Vamos tentar agora entender um pouco mais sobre esta celebração da festa de tabernáculos de Sucote, que acontece todos os anos no final de setembro, começo de outubro. Durante 7 dias, o povo celebra os 40 anos que viveram no deserto. Eles fazem cabanas para se lembrarem de como foi dura a vida no deserto, vivendo em cabanas. Mas a cada manhã, o sacerdote, ele ia até o templo, pegava um vaso de ouro, e pegava este vaso de ouro, e ia para o sul do complexo do templo, na chamada fonte de Siloé. Essa era uma fonte que ficava muito próximo do palácio da cidade de Davi, e lá ele enchia aquele vaso de ouro. Mas no caminho do templo até a fonte de Siloé, ia se formando uma procissão. Vocês já viram uma procissão alguma vez na vida? Quem é do interior já viu muita procissão, né? E acontecia isso, ele ia indo
começava a cantar e o povo ia se juntando. Todos com palmas, todos batendo palmas. O judeu gosta de festa, gosta de cantar, gosta de dançar. E ele ia até lá, botava aquela água da fonte de Siloé e fazia o caminho de volta para o complexo do templo. Entrava pela parte ocidental. Para quem já foi comigo a Jerusalém, é aquela parte onde está o Muro das Lamentações. Lá havia uma porta chamada de Porta das Águas. Nessa altura do campeonato já estava cheio de gente, fazendo festa, batendo palmas, cantando, tocando tamborins. E ele entrava então pelos muros em direção ao complexo do templo. Quando ele entrava já via a porta da Porta das Águas, chamada de Porta das Águas por conta de que era lá que ele passava, havia sacerdotes tocando trombetas para expressar a alegria do povo. E lá ele entrava, e quando ele entrava no complexo do templo, haviam aqueles que estavam com tochas acesas, haviam aqueles que batiam palmas, outros com ramos de palmas, e já era uma multidão nesta hora. No pátio das mulheres, certamente tinha 30, 40, 50 mil pessoas. Ele entrava, saía do lugar do pátio das mulheres, entrava no pátio de Israel, um pátio onde somente os homens podiam entrar, e lá estava um grupo enorme de sacerdotes. E o interessante é que nesse momento, a cada manhã, ele dava uma volta com aquele vaso, com aquele cortejo, em volta do altar. E nesta hora ele recitava o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 12, versículo 3. Estão todos lendo? Vamos ler juntos aqui esse texto, irmãos? Vamos lá? Portanto, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. De novo. Portanto, com alegria tirareis águas das fontes. Mais uma vez. Portanto, era mais ou menos assim que acontecia. Era um texto que se repetia anualmente. As pessoas sabiam de cor. Agora, eu não sei se você sabia, mas a palavra salvação no hebraico, todas as vezes que você ouvir a palavra salvação no hebraico, a palavra é Yeshua. Diga, Yeshua. De quem é o nome de Yeshua? Jesus. Jesus tem o nome de salvação. É por isso que o anjo, quando veio falar, anunciar a Jesus, disse: ela dará à luz a um filho e chamará o seu filho de Yeshua, porque salvará o mundo dos seus pecados. Então você imagina aquele sacerdote dando a volta no altar, com toda aquela multidão, recitando: portanto, tirareis águas das fontes de Yeshua. Durante 6 dias. No 7º dia, ele fazia o ritual 7 vezes. Vocês já imaginaram eles andando em volta daquele altar, dizendo: portanto, tirareis águas das fontes de Yeshua. Eu fico imaginando, Jesus era um judeu. E ele era devoto. E, portanto, todos os anos ele ia à festa de tabernáculos. Vejam o que diz a palavra de Deus lá no Evangelho de João. Capítulo 7. Versos 38, 37, 38 e 39. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. E João então interpreta o que Jesus fez e disse: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Diga, Jesus não havia ainda sido glorificado.
Então, portanto, se Jesus era um devoto, e ele era um judeu devoto, certamente, ele presenciou isso tudo. Talvez, quando o sacerdote sai com o jarro em direção à fonte de Siloé, ele tenha juntado aquele povo. Talvez ele tenha entrado naquela procissão. E certamente ele bateu palmas, cantou, jubilou. Talvez ele tenha voltado com a procissão em direção ao templo. E quando o povo volta, no Talmud há uma descrição, isso que eu estou falando para vocês, não está na Bíblia, mas está no Talmud. E o Talmud descreve de uma forma exuberante, com todos os detalhes. E este momento, que é o ápice, eles chamam de Simcha Habet Shoevah. O júbilo, a alegria da casa de onde se jorram águas. E no Talmud diz que quem não presenciou, pelo menos uma vez na vida, essa cerimônia, nunca entendeu o júbilo verdadeiro. Jesus estava no meio daquela balbúrdia. E certamente, quando o povo começou a andar, e ele era um homem, um varão, ele estava lá, naquele lugar, onde todo mundo em procissão andava ao redor daquele altar, dizendo: portanto, tirareis águas das fontes de Yeshua. Portanto, tirareis águas das fontes de Yeshua. Ele estava dizendo: sou eu mesmo. Sou eu, águas da minha fonte. E no meio deste momento, depois, no último dia da festa, portanto foi no dia que houve 7 voltas, ele levanta e brada, clama com grande voz, diante de milhares de pessoas: eia, venham a mim. Eu estou dizendo hoje para vocês, se alguém tem sede, venha a mim. Porque aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém ou não? E João olha para aquilo e diz: ele está falando do Espírito Santo que havia de vir. Agora, onde está a beleza disso tudo? Moisés, para o povo judeu, é o seu maior líder e o símbolo da lei. A Torá foi escrita por Moisés. Agora, a lei, Paulo diz que a lei, ela não salva. Muito pelo contrário. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, leia lá depois você o capítulo 7, ele fala da miséria de ser uma pessoa que tem incoerência dentro de vocês. Você nunca encontrou incoerência dentro de você? Você nunca teve momentos que você desejou fazer algo e não faz? E não quis fazer? Paulo, no livro de Romanos, ele vai nos levando a entender que ninguém nesse mundo é capaz de cumprir a lei de Deus. Portanto, a lei, ela só tem uma finalidade: mostrar o quão incapaz eu sou de conquistar a Deus. E no capítulo 7 ele fala: eu quero fazer o bem. O querer fazer o bem está em mim, mas isso eu não faço. O mal que eu não quero é isso que eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, desse corpo mortal, quem me livra disso? Graças a Deus por Jesus Cristo. Paulo, ele entende, portanto, que a lei, ela aponta para Jesus. A lei é representada por Moisés. Moisés é o homem que Deus usou para tirar o povo da escravidão. Mas Moisés, que representa a lei, foi incapaz de matar a sede. Quando o povo teve sede, Moisés só levou o povo até a rocha. E a rocha ferida é que trouxe a água para matar a sede. Quando João diz assim, ele disse isso com respeito ao Espírito Santo, que ainda não havia sido derramado, porque o Senhor não havia sido glorificado. Quem representa Moisés? A lei. Moisés, que é a lei, leva o povo até onde? Até a rocha. Quem é a rocha? A rocha poderia estar lá e não matar a sede de ninguém.
A rocha teve que ser ferida. Quando a rocha foi ferida, dela saiu água. Quem é a rocha ferida? Como Jesus foi ferido? Foi morto. É por isso que João entendeu que o Espírito Santo não podia vir antes de Jesus morrer. Amém ou não? Diga para a pessoa do teu lado, se você está com sede, Jesus tem água para matar a sua sede. Amém ou não? Não é pela nossa capacidade, pelos nossos dons, pelos nossos talentos, pelo esforço natural, mas é pela graça de Deus que olhou para o seu povo, e o povo judeu estava reclamando, murmurando. Aliás, o livro de Números poderia ser chamado, muito bem, ao invés de ser chamado de livro de Números, ser o livro das murmurações. Mas a despeito da murmuração do povo, Deus feriu a rocha, e a rocha trouxe a água. Isaías 44. Isaías é o profeta que mais enxergou Cristo. Isaías disse que ele nasceria de uma virgem. Isaías disse que ele seria moído, que ele seria ferido, que ele seria morto, que ele seria rejeitado. Isaías disse que quando ele foi subindo, nós não vimos nele nenhuma formosura, porque foi nascendo como uma raiz de terra seca. Mas Isaías diz, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Glória a Deus. Querido, o que Deus está mostrando para nós, que Moisés, que foi um grande homem, que representa a lei, ele só revela para nós a nossa incapacidade. Mas ele nos leva a ter uma sede que vai ser mitigada pelo Salvador. Você conhece pessoas nesse mundo que não tem a mínima falta de Deus, que não sente falta de nada? Você conhece gente assim? Que vai vivendo a vida como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Vive a vida como se a vida fosse isso aqui. Mas se você é um daqueles que tem sede de algo mais, que pode olhar para o lado e ter as coisas acontecendo naturalmente, mas que lá no fim, lá no fundo da sua alma, você tem um vazio de não sabe o quê. Você tem sede de Deus. E a sede, embora seja muito ruim de ter, uma pessoa que perde a sede, ela morre desidratada. Quem não tem sede, não busca água. O povo no deserto representa você e eu. Pessoas sedentas, que por terem sede, chegaram até a rocha, que é Jesus. Mas a rocha só verteu água quando ela feriu, quando ela foi ferida. E Isaías, no capítulo 53. Antes eu vou ler o 44, versículo 3, que diz assim: porque eu derramarei água sobre o sedento, e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 32, verso 2 diz: cada um servirá de esconderijo contra o vento, e de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Isaías 53, versículo 4 diz: certamente ele tomou, Isaías viveu 700 anos antes de Jesus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Diga, ferido de Deus. Diga, a rocha foi ferida. E porque a rocha foi ferida, saiu e verteu água, água para a vida eterna. Vocês podem imaginar a cena, participar daquela
procissão em volta daquele altar durante 7 vezes, e o povo cantando: portanto, tirareis águas das fontes de Yeshua. Vamos de novo. Portanto, tirareis águas das fontes de. Portanto, tirareis águas das fontes de Jesus. E ele lá disse: sou eu mesmo. Quem tem sede pode vir. Pode vir porque eu tenho água para dar. Pode vir porque eu vou matar a sede da alma. Não é tremendo, irmãos? Quem crer em mim, agora vejam. Muitos deparam com Jesus, o admiram, até creem que ele foi um bom homem com boas intenções, mas somente os que nele creem terão a sua sede mitigada. A rocha foi ferida, mas você tem que trazer água para a sua boca e dela beber. Nós vivemos num tempo em que o mundo está vivendo os momentos mais difíceis, de contrastes políticos, econômicos, sociais. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão guerreando. E o que elas não sabem é que elas precisam de Jesus. Moisés, a lei, mostrou a rocha. O que hoje nós como igreja fazemos é isso. Eu não posso salvar você. A igreja batista não pode salvar você. Ela pode te levar até a rocha. E a rocha está ferida. E a rocha foi ferida. E a rocha é Jesus. Mas quem tem que beber da água é você. A condicional é esta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quantos aqui tem sede? Não sede de beber água. Quantos têm sede de Deus? Quantos lá no seu quarto muitas vezes deitam e ficam: Senhor, eu preciso ter uma experiência contigo. Quantos em momentos em que olham para os lados e não enxergam nada além de pó, de areia e de deserto, desejam ter um encontro, uma experiência com Jesus? Diga assim: eu tenho sede. E Jesus está dizendo para você: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aquele que beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém ou não? Você nunca mais vai viver uma vida miserável, de ser vazio, porque ele vai fluir através do seu espírito para o teu interior. Amém ou não? O povo de Israel murmurou por quê? Porque eles são como nós. Se eles tinham sede, eles olhavam para o Nilo. O Nilo nunca secou, meus queridos. Quem já foi ao Egito sabe que aquilo lá, o Nilo é o Egito. Sem o Nilo não há Egito. Eles cresceram escravizados, mas eles olhavam para baixo e viam muita água. Eles eram escravos, mas eles comiam. Mas quando eles entraram no deserto, eles entraram numa experiência nova. Porque não tinha água. Não tinha comida. Então eles não podiam olhar para baixo, olhar para o lado. Eles tinham que olhar para cima. E do alto desceu o maná, que é o pão da vida, que é Jesus. E mais uma vez, Deus mostra para aquele povo e para nós que a experiência humana pode ser insólita, pode ser árida, improdutiva, se tudo que nós contarmos for com aquilo que a vida nos apresenta. Vai haver momentos, se você não passou, eu vou te avisar, vai passar, que você vai enxergar nada além de pó. Aí vai ter aquele que vai dizendo assim: está amarrado, pastor. Não adianta amarrar, querido, é assim que Deus trabalha. Vai haver momento de pó. Mas vai haver momento de entrar na terra prometida e comer o fruto
doce, saboroso. Mas o homem, quando passa pelas agruras da vida, é aí que ele se sensibiliza e ele invoca Deus. E quando ele invoca Deus, ele experimenta da água que mata a sede para sempre. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: se você beber desta água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Quantos aqui querem beber dessa água? Tudo começa com uma sede. Depois da sede vem a procura. Se alguém tem sede, vem a mim. Como você procura Deus? Basta você fechar os seus olhos e sinceramente dizer: Deus, eu preciso de Ti. Eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, que mude a minha maneira de enxergar o mundo. Mude a minha visão cosmológica. Querido, às vezes a gente passa a vida inteira com pensamentos e a gente acha que esses pensamentos são nossos. Não são. Os nossos pensamentos são os pensamentos da sociedade. Nós somos formados pela mentalidade desse mundo. É ou não é? A gente não é ET, a gente não vive fora daqui. E é isso que muitas vezes nos impede, de ter uma experiência verdadeira com Deus. A experiência com Deus, ela é sobrenatural. Sobrenatural significa estar além da razão. Não adianta tentar dimensionar a Deus com o seu intelecto. O Evangelho não assassina o intelecto. Você não precisa ser burro para virar crente. Mas ele é muito superior ao intelecto. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouvirem, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus está te convidando hoje é para uma experiência sobrenatural, de ser mitigado na sua sede interior. Amém? Você vai olhar para o lado e muitas vezes as coisas não vão mudar. Deus é provedor e em algum momento Ele intervirá na sua vida. Mas se você depender disso, para que você ande em paz, você não é diferente de ninguém que não tem fé. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui hoje em espírito, como rocha ferida, para mitigar a sede da tua alma. Feche os seus olhos. Tudo começa com a percepção de que você tem sede de algo mais. Depois, você precisa fazer uma escolha. A escolha de vir a Jesus. Porque muitas vezes a gente tem sede de Deus e pensa que vai matar a sede buscando em outras coisas. No lazer, no intelecto, na profissão, numa esposa, num marido, numa família. Nada disso vai preencher. Até porque todas essas coisas são transitórias. Só uma coisa definitiva, que é a misericórdia, a graça, o amor de Jesus pela tua vida. Nele você pode confiar. Ele prometeu: eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. Muitos estiveram ao lado da fonte de água viva e não creram, e não beberam dela. Mas aqueles que creram foram transformados. Se você hoje entrou aqui e quer fazer uma entrega da tua vida para Jesus, domingo após domingo eu tenho dito que
Não é a instituição humana que vai mudar a tua história. Não é uma igreja, não é o católico, o evangélico, o judeu, o espírita, o hindu. Mas Jesus quer e pode mudar a tua história. E Ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus quer carregar a tua carga, mas Ele quer rendição completa do teu espírito. Se você hoje quer fazer essa oração, invocando a Jesus para entrar na sua vida, eu quero te ajudar. A Bíblia diz que começa com uma fé. E no momento em que nós verbalizamos, nós avalizamos a Ele, para que entre na nossa vida e comece um processo de transformação que vai durar a vida inteira. Se você quer fazer essa decisão por Jesus na tua vida, se você quer beber dessa água que é a única que vai matar a sua sede, levante a sua mão, eu vou orar por você onde você estiver. Graças a Deus por essa vida. Fica com a mão levantada, querido, onde você estiver. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero pedir a essas pessoas que levantaram a mão que viessem aqui à frente. Eu vou orar por vocês. Eu sempre digo, eu me lembro até hoje o dia que eu fiz essa decisão. Boa noite, minha querida, Deus te abençoe. O dia que eu fiz essa decisão, quando eu estava ouvindo a palavra do pregador, eu falava: meu Deus do céu, será que alguém contou minha vida para esse cara? Porque não é possível, ele está falando de mim. E eu me lembro que ele fez o mesmo convite: vem cá, você quer entregar a sua vida. Não era aquilo que ia mudar o meu coração, mas aquilo foi importante para eu ter um marco na minha vida, um divisor de águas. As pessoas me abraçavam e diziam: olha, a partir de hoje você vai ser diferente. Eu confesso que eu não tive nenhum arrepio, não caiu nenhum raio na minha cabeça. Mas eu falei para Deus: Deus, é para valer, estou me entregando. E Ele mudou a minha vida para sempre. Então eu quero dizer para vocês que eu tenho certeza absoluta que nunca mais vocês vão ser os mesmos. Põe a mão no seu coração. Repete essa oração, vou te ajudar. Diga assim: Senhor Deus, eu tenho sede de Ti. Eu ouvi a Tua palavra. Eu não sei muito como fazer, mas eu quero te pedir que o Senhor me ajude, porque eu estou me entregando, sinceramente. Meu passado, meus erros, meus temores, meu futuro, minhas decisões. Vem ter comigo, mata a sede da minha alma, porque eu estou me entregando para sempre para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora também. Vou pedir para vocês acompanharem os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração por vocês aqui na sala ao lado. Quando Jesus puxou conversa com aquela mulher samaritana, ela achou muito estranho. Afinal de contas, um judeu não conversava com um samaritano. Aquilo era um preconceito étnico. Os homens daquela época não se dirigiam a mulheres. Eram quase que misóginos, né? Mulher era para procriar e quase para mais nada.
preconceito social, porque afinal de contas, ela já estava no quarto marido. E Jesus venceu tudo isso. E disse: me dá um pouco da tua água que eu vou dar da minha. E aquela mulher saiu de lá e contou para toda a sua aldeia que ela tinha encontrado o Messias. Às vezes você alcança uma pessoa que ninguém acredita que possa ser transformada. E aquela pessoa vai partilhar do amor de Jesus como nenhum outro. E vai alcançar aqueles que ninguém alcançaria. Jesus fez isso com a minha vida. Eu fui um filho rebelde, brigava até com a sombra. Mas Jesus me encontrou. E Ele mudou a minha vida. Você pode ser um instrumento maravilhoso de transformação. Não importa o background que você tenha, a história que você tenha. Porque a diferença não está em mim ou em você, mas está na rocha. Na rocha fendida que jorra água. E onde tem água, tem vida. Onde tem vida, tem fruto. Amém? Fecha os seus olhos. Põe uma no teu coração. Faz uma oração sincera para Ele agora. É natural se abater quando o deserto é causticante, quando os olhos não encontram o horizonte. Mas é sobrenatural decidir andar pela fé. Abraão foi justificado porque creu. Senhor, eu te peço agora, ouve a oração de cada vida aqui hoje. Traz à nossa memória, Senhor, os valores da vida que são eternos. Porque a vida passa tão rápido. Eu te peço, Senhor, que neste lugar o Senhor faça uma obra profunda de transformação. Que assim como o Senhor tirou o povo do Egito e fez daquele povo uma nação, que o Senhor liberte as pessoas de todas as escravidões. Escravidão moral, escravidão espiritual, escravidão intelectual, autoimagem negativa. Tudo aquilo que impede as pessoas de serem livres, que o Senhor as liberte. Mas, Senhor, conduze-nos sempre para a rocha fendida, para a rocha ferida, que é Jesus, para que nós bebamos dessa água e vivamos. Fortalece a nossa alma. Senhor, que cada pessoa que entrou aqui hoje decida viver ao invés de morrer. Decida beber da água viva que mata a sede para sempre. E que toda honra e toda glória seja tua, Senhor. Nós somos só instrumentos. Como Moisés conduziu o povo para a rocha, nós podemos conduzir aos outros, apontando o caminho, mostrando a direção, falando do amor de Jesus. Senhor, num tempo onde os homens se levantam para dar conselhos tão destrutivos, dá coragem para o teu povo abrir a boca e falar daquele que transformou as suas vidas. Fortalece-os interiormente. Dá ousadia, meu Deus. Ousadia para te buscar. Ousadia para crer. Ousadia para
Abrir mão, ó Deus, de um comportamento de murmuração que é destrutivo e que nos leva à letargia, à preguiça e ao retrocesso. Dá coragem para crer, para resistir ao calor do deserto, para resistir àquilo que os olhos dizem, e crer que em algum momento da caminhada a rocha vai se abrir e a água vai jorrar. Dá mais amor para a tua igreja. Dá mais amor, Senhor, para as pessoas. Que a graça de Jesus, que o amor do Pai e as consolações do Espírito sejam com teu povo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus te abençoe.